promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, eu sou o diácono Carlos Sampaio, do canal Livre Gospel, e para quem nos assiste pela primeira vez, inscreva-se no canal, clique no botão vermelho, ative o sininho para receber as nossas notificações. Dê o seu like, como prova que você gostou da aula, que você gostou do vídeo. Faça seus comentários, compartilhe em suas redes sociais. É muito importante que você nos ajude a divulgar o canal Livre Gospel. E tudo isto para a glória de Deus. Amém? Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Segundo trimestre de 2020, da lição dos adultos, onde nós estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje vamos estudar a lição número 9, o mistério da unidade revelado. Aproveito e faço questão de lhe informar que as videoaulas anteriores estão disponíveis na playlist EBD Canal Livre Gospel, em nossa biblioteca, ok? Vamos à aula. Primeiro vamos para o texto áureo da nossa lição, na lição de hoje. Um texto áureo bem significativo, que diz o seguinte, tá? Em Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13, tá? Os objetivos da nossa lição de hoje, vamos primeiro para o objetivo geral, que é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida que foi aos profetas e aos apóstolos. Tá? E nesse contexto também nós vamos, com o objetivo de atingir o maior conhecimento, nós vamos procurar explicar o mistério oculto de que tanto judeus como gentios agora são o mesmo povo, integrante de um mesmo corpo, né? E também vamos procurar expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos, aos profetas, e também vamos mostrar que desde a eternidade o mistério ele esteve oculto, encoberto, para ser revelado no tempo oportuno, isto é, na plenitude dos tempos. Então, temos que compreender, meus irmãos, que as Sagradas Escrituras, ela tem todo um contexto que nos foi exposto, e isso é um privilégio de ter acesso ao que está exposto nas Escrituras, que na verdade para muita gente é mistério, né? Não consegue compreender, né? E isso foi nos revelado. Muitos séculos este conhecimento ficou oculto a muitas pessoas, mas homens de Deus, profetas e os apóstolos do Novo Testamento tiveram esse privilégio de ter este conhecimento. Então esse mistério
na verdade, ele se mostra em Jesus Cristo, que é a esperança da glória, edificando o quê? A sua igreja. Então, é um privilégio para nós saber que Deus revelou isso às pessoas simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus. Então, é um dom ter acesso a esse mistério que um dia foi pré-estabelecido por Deus, desde a eternidade. E somente Jesus Cristo é que pode proporcionar isso para a sua igreja. E somente a palavra de Deus, desdobra em detalhes a profundidade e a grandiosidade desse santo mistério. Então, por isso que na introdução da lição, eu fiz um preâmbulo aqui, mas dentro da introdução da lição mesmo, né? Nós vamos mostrar aqui que tanto Paulo, como os apóstolos, como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo esta revelação, a revelação do mistério que estava oculto, né? Então, nesta lição, vamos procurar estudar este conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como foi revelado na Nova Aliança e como foi estabelecido por Deus, pré-estabelecido por Deus na eternidade, tá? Então, o ponto central é Deus revelou o mistério que esteve oculto. Então, devemos entender que este mistério que esteve oculto desde o Antigo Testamento, né, era ignorado pelos gentios, as promessas, eles não tinham nenhum conhecimento delas, e os judeus também tinham um detalhe com relação aos judeus. Eles pensavam ser os únicos beneficiários destas promessas, e eles desconheciam também do mistério que estava oculto, tá? Então, esse conceito bíblico de mistério, né? Esta palavra mistério, que significa segredo, né? Doutrina secreta, na verdade ela indica uma verdade divina que esteve oculta e passou então a ser conhecida. Não se refere assim a algo misterioso, como algumas pessoas possam até compreender, querer compreender que esteja relacionada a uma coisa mística, né? Ao misticismo. Mas, na verdade, o que quer nos mostrar é o seguinte, que esse mistério para nós cristãos significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de quê? De todos. E nós podemos confirmar isso lá em Colossenses, né? Tem 2 versículos aqui muito interessantes, Colossenses 2,18, que nos diz o seguinte, né? Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, Paulo fala aqui que o evangelho não é algo que alguém domine, né, ao seu bel prazer e que venha aqui querer introduzir ensinamentos que não esteja dentro do contexto do cristianismo, né, com o objetivo de querer compreender do seu jeito, né, a sua maneira. Não é bem assim. Temos que compreender da maneira como Deus revela através das Santas Escrituras e como Ele nos ensinou através dos seus profetas, através dos apóstolos que chegou até nós em nossos dias, né? E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, esta verdade que estava oculta, esse mistério nos foi revelado, né? Então, dando continuidade, esse desconhecimento do mistério, né, era uma coisa característica dos antigos, antes da vinda de Cristo. Esse conhecimento ainda era parcial, ele não era total, né? Então, para nós compreendermos em que sentido o mistério esteve oculto desde essas gerações, é preciso aqui a gente entender um advérbio como
que aparece no texto, lá em Efésios capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ler aqui, para nós atentarmos para esse detalhe. Efésios 3, versículo 5 diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, quer dizer, a humanidade, como agora tem sido revelado, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então você vê que esse advérbio como, né, indica que no Antigo Testamento esse mistério esteve oculto, não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes da Nova Aliança ninguém tinha conhecimento acerca desse mistério, ou seja, tinha, mas não da forma bem clara como é hoje, né? A bênção, ela não era somente endereçada aos judeus, também aos gentios. Então esse era um dos mistérios que os judeus não tinham conhecimento, né? Que a bênção também era endereçada aos gentios. Os gentios também iriam participar daquelas bênçãos que foram um dia prometidas lá em Gênesis a Abraão. Então, esse mistério, temos que compreender que os profetas da Antiga Aliança, né, os escritores do Antigo Testamento, não apenas eles conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como eles também fizeram menção delas, né? Eles chegaram a citar. Vamos aqui ver em Isaías, para você ver, o profeta Isaías, no capítulo 49 e no versículo 6, ele faz uma menção aqui dessa promessa que seria endereçada aos gentios. Disse mais, ao versículo: pouco é que seja o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quer dizer, o Senhor aqui, através do profeta Isaías, estava sendo abrangente na sua promessa, que chegaria também aos gentios, a toda a extremidade da terra, quer dizer, a toda a humanidade, né? Então fica bem claro isso aqui, tá? Então, o que esses profetas não sabiam, no caso de Isaías e outros aqui que foram citados, né, no texto bíblico aqui e também na lição, Malaquias, né, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Então eles não sabiam como era que isso aconteceria, como é que Deus faria algo totalmente novo, né? E como essas barreiras raciais e religiosas seriam rompidas. Como era que iria acontecer? Eles não têm ideia que seria por meio de Cristo. E que os judeus e os gentios seriam um só povo, integrante do mesmo corpo, que hoje é a igreja. Então, na verdade, a igreja é este mistério que um dia esteve oculto aos antigos, né? Então, terminamos aqui o tópico 1, cuja síntese é o seguinte: o mistério da igreja de Cristo, formado pela união entre judeus e gentios, estiveram em oculto desde a eternidade. Então o tópico 2 fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento, que o plano divino ele foi oculto quanto o quê? Quanto à igreja de Cristo. É o que Paulo procura enfatizar, que o mistério é revelado, né? Que é esse mistério que estava para os profetas, né, do Antigo Testamento, que agora seria revelado, seria o quê? A igreja. Formado por quê? Por judeus e gentios. Um novo povo. Uma nova raça, podemos dizer. Tá? Então, devemos compreender que essa palavra mistério, ela é bem ampla em seu conceito, tá? Ela não aparece no Antigo Testamento. O conceito de segredo no Antigo Testamento é o de conselhos que Deus revela ao seu povo.
Já o Novo Testamento usa o termo mistério para se referir a quê? Ao Evangelho. Por isso que o Evangelho é chamado de quê? Boas novas, né? Boas notícias, tá? Às vezes, no seu sentido mais plano, o Evangelho inclui o quê? O plano de Deus de redenção, que existe, que existia, podemos dizer assim, desde os tempos eternos. Podemos conferir isto lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Quer dizer, Deus já tinha ordenado antes de tudo ser criado, né? Antes dos séculos. Já existia, né? Esse plano de Deus, né? Plano de redenção, plano de salvação, onde ele iria juntar os dois povos num só povo, né? Judeus e gentios. Então, temos que compreender que isto é aplicável a certos aspectos específicos do Evangelho, como a encarnação de Jesus Cristo, né? A igreja como corpo de Cristo, que inclui judeus e gentios, e as características desse reino espiritual atual. E também com relação à cegueira temporária de Israel, que não compreendia esse mistério, né? E também envolve a transformação do crente na volta de Cristo. Esse termo mistério também é bastante usado para se referir a qualquer verdade oculta que tenha que ser entendida de forma sobrenatural, porque o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, né? Não consegue. O homem espiritual discerne tudo, mas o carnal não. Então, e nesse contexto também, existe também outros mistérios que para muita gente não foi revelado, né? Por uma questão até de uma falta de maior intimidade, uma comunhão com Deus, talvez por também não estudar a palavra, não pesquisar, né? É sobre a questão da influência do anticristo que está para se revelar, né? De todo esse contexto que muita gente não conhece, que muita gente até se apavora quando escuta falar desse nome anticristo, porque para muita gente ainda é um mistério como ele vai se revelar, como é que vai ser, como é que ele vai operar, como é que ele vai se manifestar, como é que o mundo vai se comportar diante da atuação dele, diante do governo dele. Então tudo isso para muita gente é um mistério, mas a própria palavra de Deus ela já dá um norte nisso aí, para nós compreendermos como tudo isso ocorrerá, tá? Então, devemos entender que esse mistério revelado aos apóstolos e profetas já é mostrado aqui na introdução do capítulo 3 de Efésios, onde nós vamos ver aqui que Paulo, ao escrever, ele diz assim, que mostra, logo no versículo 1, né? Ele que até justifica porque ele é prisioneiro de Cristo, né? Por esta causa. Qual causa? A causa do Evangelho, a causa desse mistério que foi agora revelado, que para muita gente foi um escândalo, né? Foi os judeus pediam um sinal, né? E os gentios, para os gentios era um escândalo, né? Então veja bem, o que é que Paulo diz no versículo 2? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então Paulo aqui mais uma vez fortalece esta tese, né? Que o mistério que estava oculto foi revelado, e ele foi um desses homens escolhidos por Deus que teve o privilégio de ter esta revelação, né? Então, existem passagens bíblicas correlatas onde Paulo deixa claro que essa revelação ele não recebeu de homem nenhum, não foi nenhum homem que revelou para ele, e que a doutrina que ele ensinava também não foi nenhum homem que passou para ele, né? Isso mostra lá em Gálatas capítulo 1, versículo 1 e no versículo 11, e que também quando ele foi enviado para ser apóstolo dos gentios,
ele não consultou também ninguém. Ele recebeu diretamente do Senhor esta revelação. E isto ele confirma, né, claramente lá em Gálatas capítulo 1, versículo 16. Vamos ler aqui para vocês terem uma ideia como é muito interessante. Olha aqui. Mas quando aprove, vou ler o 15 e 16. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar, olha aqui, seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. O que ele está dizendo? O que ele quer dizer com isso? Não consultou homem algum. Ele recebeu a revelação diretamente de Deus, né? Então vejamos, isso significa dizer, meus irmãos, que a chamada, a doutrina e a comissão que foi confiada a Paulo foi feita através da revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo aqui, ele ainda assegura que esse mistério foi revelado pelo Espírito de Deus, tanto a ele, como aos demais apóstolos e aos profetas, que estavam envolvidos neste processo, né, da salvação. Porque a igreja, ela é salva, mas também ela faz parte do processo da salvação, no sentido também de revelar esse mistério àquelas pessoas que ainda não têm conhecimento da verdade, né? Portanto, o apóstolo, ele é bem claro aqui, quando ele enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, mas jamais pela sabedoria humana, né? Aquilo que nós estamos aqui transmitindo hoje, tudo bem que o conhecimento que nós temos secular nos ajuda a compreender os sinônimos, palavras, né? Textos, contextos, mas o mistério em si, a boa nova em si, o plano de salvação, ele tem que ser revelado sobrenaturalmente, porque o homem natural ele não consegue compreender as coisas espirituais. Então Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, no versículo 4 do capítulo 2, ele diz o seguinte: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então, ele fala aqui em termos de espiritualidade. É uma manifestação espiritual, né? A pregação dele é espiritual, não é uma pregação filosófica, né? Não é uma pregação humana, né? É uma pregação espiritual, sobrenatural, revelada diretamente dos céus, né? De Deus para nós. Amém? Então, o mistério que antes estava oculto, agora é revelado, em termos gerais, significa que o mistério revelado aqui, quem é? A igreja. E essa revelação começa pela declaração de que o Pai, ele idealizou desde o princípio. E ele prossegue com esta execução da obra de Cristo. E também com a criação de uma nova humanidade. Como também a união dos gentios com os judeus, né? Agora forma o quê? A família de Deus e o corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades, que foi nos passada através dos santos apóstolos e profetas, né? Para nós é uma dádiva, né? É uma dádiva. Esse mistério revelado que agora recai para quem? Recai para a igreja. A igreja agora é responsável, né? É responsável que, através de nós, essa sabedoria, esta multiforme sabedoria de Deus se torne também o quê? Conhecida por outras pessoas que ainda não têm a oportunidade de conhecer, né? De ter esse conhecimento de Cristo em sua plenitude. Então, agora a igreja, ela é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens do universo, do nosso universo, no caso aqui do nosso globo terrestre, né? Em um só povo, através de Cristo. Então, a magnitude deste mistério, qual é? É que ninguém no passado tinha ventilado a possibilidade de formar um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Talvez os homens sempre quiseram ter essa união, mas nunca conseguiam, não tinha uma fórmula. É uma prova que lá
quando construiu a Torre de Babel, eles queriam viver unidos, né? Uma só língua, um só povo, mas o projeto de Deus não era aquele, porque ali o homem estava corrompido. Precisava do homem ser liberto, ser limpo, né? Do homem dele restaurar a comunhão com Deus. Então o homem estava ali em desobediência a Deus, ele não estava cumprindo a ordem de Deus de se espalhar, multiplicar e encher a terra, né? E o propósito de Deus inicialmente era este. Então o que acontece? Em Cristo e por Cristo agora, todos nós somos um e participantes da mesma promessa, aquela promessa que está lá também em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, né? Que diz o seguinte, olha, que diz a palavra de Deus, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Certo? Então veja bem, então até mesmo alguns líderes da primitiva igreja, eles demoraram a compreender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Foi naquele fato lá da história de Cornélio, né? Muitos judeus chegaram até recriminar Pedro, né? Porque ele tinha entrado na casa de um gentil, e ali foi Pedro fazer um verdadeiro relatório de como tudo aconteceu, que Deus também não tinha excluído os gentios. Deus tinha, dentro do plano de salvação, os gentios também estavam incluídos, né? E Pedro foi mostrar como tudo aconteceu, a visão que ele teve, a visão que Cornélio teve, o Espírito Santo tinha sido derramado na vida de Cornélio, na vida de todos que estavam na sua casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. E ali, Pedro, em suma, ele diz claramente que Deus também não tinha rejeitado, em hipótese alguma, né, os gentios. E isso ele confirma lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, né? Acho que é no versículo 17, se não me engano, onde Pedro ele fala, olha o que ele diz aqui no versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, referindo-se o quê? Que Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Quer dizer, os gentios também estavam no plano de salvação. Se um gentio foi batizado com o Espírito Santo, então porque Deus também estava provando que eles teriam que participar também da promessa, né? Que eles teriam que participar desse mistério que agora é revelado, que é a igreja. A igreja é formada por judeus e por gentios, um só povo, um novo povo, né? Então é isso que precisamos entender. Então a síntese do tópico 2 fala o seguinte: nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações de todo o mundo, né? Então, vamos para o terceiro e último tópico, que fala sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Então, irmãos, Deus de maneira nenhuma ele foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor já tem pré-estabelecido um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, nós precisamos aqui compreender que o fato de Deus pretender que as bênçãos de Abraão e as promessas da salvação messiânica, através da teocracia judaica, incluísse os gentios, elas não estavam anteriormente ocultas. Elas foram claramente, paulatinamente reveladas no livro do Antigo Testamento, da lei dos profetas e dos escritos. O que estava oculto das antigas gerações e não havia sido previsto, nem mesmo pelos profetas do Antigo Testamento, era o seguinte: o plano de Deus para a redenção em Cristo envolvia a destruição da antiga linha de demarcação que separava os judeus e os gentios. E o antigo pacto das promessas divinas, a teocracia nacional judaica, devia ser substituída por uma nova raça espiritual, que seria o quê? Os cristãos. E por uma nova comunidade internacional, a igreja, nas quais, em Cristo, judeus e gentios seriam admitidos em bases iguais, sem nenhuma distinção. Então esse é um mistério que foi pré-estabelecido por Deus, né? Desde a eternidade. As riquezas insondáveis que havia em Cristo, que era um mistério, que agora é revelado e anunciado, considerado pelo apóstolo Paulo como riquezas insondáveis, né? Ninguém tinha nem como imaginar. Então, a expressão aqui se refere que as maravilhas e a providência divina, que estão além do entendimento humano, né? Agora nos é revelado pelo Espírito Santo, a revelação espiritual. Então, para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas, era algo
imensurável, não tem nem como nós imaginarmos, né? Então, a mensagem do qual ele foi incumbido consistia em quê? Em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto e proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Então, tudo abrange o quê? A bondade da vontade divina, né? Que articulou todo esse plano. E o conteúdo desse plano, nós podemos ver, e vamos aqui dar uma recapitulação aqui no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 1, diz assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pulando para o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso era ele se referindo o quê? Aos Efésios, a um povo gentil, né? Porque a igreja de Éfeso era formada por gentios, né? Em sua maioria, não quer dizer que ali também não tinha judeus. Ali tanto tinha judeus e tinha gentios, mas prevalecia mais gentios. Então Paulo, quando ele usou aqui e nos ressuscitou, ele estava se referindo a ele como judeu, né? E também aos irmãos de Éfeso como os irmãos gentios, né? Então estava ali Deus incluindo todos, né? Num só propósito, né? Num só plano salvífico. Então, este era o eterno propósito de Deus, né? O eterno propósito de Deus era esse. Tudo estava sendo feito de acordo com a vontade divina, né? Então, foi através desse plano que Jesus Cristo executou, né? Algo que Deus já tinha estabelecido eternamente. O mistério que estava oculto agora nos foi revelado, né? Por quem? Por Deus, que tudo criou. Ele é soberano, ele faz como ele lhe aprouve. Então, qual é o eterno propósito de Cristo em tudo isso? Como vimos anteriormente, desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve um mistério encoberto para ser revelado no tempo oportuno, né? Isso, lá em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 20, nos diz claramente, né? Nos diz claramente sobre isso aí, confirmando o que estou dizendo aqui. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Quer dizer, o plano de Deus foi elaborado antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Entendeu? Então aqui fica bem claro que o amor de Deus é a causa de toda esta graciosidade que nós temos da salvação, não é? Então, isso indica que Deus sempre esteve no controle, irmãos, de sua criação, né? Para que agora seja manifestado segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com os desígnios de Deus para serem executados no momento certo por intermédio de Jesus Cristo. Então, como esse plano divino foi pré-estabelecido, o plano divino ele não surgiu pelo advento do pecado de Adão, tá? Deus sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação em sua mente, desde a eternidade. E essa verdade nos ensina o propósito de Deus em andamento, tá? Então Deus é soberano e ele controla todas as eras, tempos e circunstâncias. E nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É isso que Efésios, capítulo 3, versículo 12, nos assegura, nos esclarece mais ainda, né? Quando diz assim, ó, eu vou ler o 10, o 11 e o 12, para vocês entenderem. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, olha aí, tá vendo? Dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, o acesso só é pela fé em Cristo, né?
Então, esse acesso, essa ousadia, nós só temos condições de obtê-la, a ousadia e o acesso, através da fé em Cristo Jesus. É o ponto principal, primordial, para que nós alcancemos todas as bênçãos espirituais que estão reservadas por Deus desde a eternidade, que veio o conhecimento de Abraão, onde Deus disse a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, o que nos alcançou. Então nós somos o quê? Filhos de Abraão pela fé. Porque Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Tá? Por isso que o texto de Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque o mérito aqui é todo de Deus, desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Né? Então, a síntese do tópico 3, né, diz o seguinte: o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Vamos concluir a lição e vamos aqui ainda tecer um pequeno comentário sobre o aspecto da doutrina de Deus que requer um pouquinho de atenção com relação a toda a sua obra salvífica. E este aspecto nós podemos aqui dividir da seguinte maneira: primeiro, através dos seus decretos, através da sua providência e através da conservação. Então são 3 aspectos. Então os decretos divinos são o seu plano eterno, que em virtude de suas características faz parte de um só plano eterno que é imutável. Não tem como mudar. São independentes e não podem ser condicionadas de nenhuma maneira. Porque Deus, ele fez todas as coisas, né? Todas as coisas foi ele que fez, está sob o controle dele. Então, esses aspectos têm muito a ver com as ações de Deus. Os decretos, sua providência, sua conservação. E não com a sua natureza. Então, dentro desses decretos, há as ações praticadas por Deus, pelas quais tem ele responsabilidade soberana. E também as ações das quais ele, embora permita que aconteçam, ele não é responsável. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Para nós fazermos essas escolhas. Tá? Existe a vontade permissiva de Deus. Tá? A vontade soberana, a vontade permissiva. Deus muitas vezes não concorda, não se agrada, mas ele permite, porque nos deu o livre-arbítrio de escolher. Então, podemos concluir aqui que nem tudo o que acontece em nossas vidas de ruim é de procedência divina. Né? Deus permite que muitas vezes o mal chegue até nós, né? Como aconteceu com Jó. Ele permite. Ele não é nem tentado pelo mal, e ninguém tenta. Está escrito isso na palavra de Deus, né? Então, embora que ele permita que determinadas coisas aconteçam, ele não é diretamente responsável. Então, baseada nessa decisão, podemos concluir que Deus nem é autor do mal, embora ele seja o criador de todas as criaturas subalternas, nem é a causa derradeira do pecado. Tá? Esse conceito aí que muitas vezes o mundo quer colocar para Deus, né? Que ele é autor do mal, que ele é a causa derradeira do pecado, isso aí é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Né? De maneira nenhuma, nosso Deus, ele é o autor do mal. Tá? Ele é o autor do mal. Então, para concluirmos a nossa lição de hoje, vamos deixar aqui bem claro sobre o mistério. Qual foi o mistério que nos foi revelado? A igreja. Esse mistério da igreja esteve oculto em todas as gerações passadas. Mas no tempo determinado, Deus nos revelou o seu eterno propósito, primeiramente a quem? Aos apóstolos e aos profetas. Então, judeus
e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizados por Deus. Então, esse mistério agora revelado tem que ser anunciado por quem? Esse mistério? Pela igreja. Conforme o quê? Conforme os desígnios de Deus, que estão aqui contidos na sua palavra e que foram divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, precisamos compreender isso e precisamos cumprir esta prerrogativa como igreja, como servo de Deus, como filho de Deus, como coparticipante, das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, como herdeiros da promessa, como verdadeiros embaixadores de Cristo, embaixadores do reino dos céus. Então precisamos, como igreja, revelar esse mistério, esse mistério da salvação, que estava oculto, todo este plano de salvação que estava oculto, que nos foi revelado através dos apóstolos e profetas por meio de Jesus Cristo. Amém? Então esta é a lição de hoje. Que Deus abençoe a todos os irmãos que vão me acompanhar aqui na lição. Dê o seu like, compartilhe, divulgue o canal Livre Gospel, para que nós tenhamos o máximo de inscritos, para que o canal possa crescer, e tudo isso para a glória de Deus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém? Deus abençoe.